Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Marcos César para a nossa 15ª lição. Hoje nós vamos estudar sobre o santuário. Mas antes eu gostaria que você desse um like no vídeo e também se inscrevesse no canal caso você não seja inscrito e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Por favor, envie o teu Espírito para compreendermos sobre esse assunto do santuário. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Vamos para a nossa primeira pergunta. O que Deus pediu que o povo de Israel fizesse para a sua habitação? Nós encontramos a resposta no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo vocês o farão. Veja a instrução que Deus deu para Moisés. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, vocês vão fazer um santuário para mim. Vocês farão esse santuário seguindo o modelo que eu estou mostrando para você. Moisés deveria fazer o santuário terrestre baseado no santuário celestial. O santuário celestial era o modelo que Moisés estava vendo para poder fazer o santuário aqui segundo todas as orientações que Deus o havia dado. Vamos voltar à questão. O que Deus pediu que o povo de Israel fizesse para a sua habitação? Um santuário. Pergunta de número 2. O que havia nas 3 dependências do santuário? Letra A. Pátio. Nós encontramos a resposta no livro de Êxodo, capítulo 40, versículos 29 e 30. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda do encontro e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar e a encheu de água para se lavar. Observe como o texto é claro em dizer para nós o que havia no pátio do santuário. Havia 2 objetos, o altar do holocausto, ou altar do sacrifício, e também a bacia de lavar. Veja essa ilustração que eu preparei para você entender direito do que nós estamos falando. Aqui está a representação do santuário. Nessa ilustração nós vemos claramente aqui a representação do pátio, e nesse pátio havia 2 objetos. O altar do holocausto, o altar do sacrifício, e mais uma bacia onde os sacerdotes usavam para se lavar. Vamos então responder a letra A. Então, o que havia no pátio? No pátio havia 2 móveis, o altar do holocausto e a bacia. Letra B. O que havia então no lugar santo? A resposta nós encontramos em Êxodo capítulo 40, versículos 22 a 27. Vamos ao texto. Êxodo 40, 22 e 23. Pôs também a mesa na tenda do encontro, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Versículos 24 e 25. Pôs também na tenda do encontro o candelabro, diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Versículos 26 e 27. Pôs o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu, e acendeu sobre ele um incenso aromático, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Vamos recorrer mais uma vez à nossa ilustração para entendermos melhor quais são esses móveis que ficavam no lugar santo. Observe. Aqui, nessa parte do santuário, era chamado de lugar santo. Nesse lugar santo havia 3 móveis. Uma mesa com 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, um candelabro com 7 lâmpadas e também o altar do incenso. Só para recapitular, o que havia no lugar santo? Havia uma mesa com 12 pães, o candelabro e também o altar do incenso. Vamos voltar à letra B e responder. O que havia no lugar santo? A mesa dos pães da proposição, o candelabro e o altar de incenso. Letra C. O que havia no Santo dos Santos? Nós encontramos a resposta em Êxodo capítulo 26, versículo 34. Ponha a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no Santo dos Santos. Então, o que havia no Santo dos Santos, também chamado de lugar santíssimo? Estava a arca do testemunho, ou a arca da aliança, como nós vamos ver aqui na ilustração.
Observe que aqui nós temos uma cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. No lugar santíssimo nós tínhamos apenas um móvel, chamado de Arca da Aliança ou Arca do Concerto. Por quê? Porque os 10 mandamentos foram guardados dentro da Arca da Aliança. A tampa da Arca da Aliança era chamada de propiciatório. Voltando para responder, o que havia no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo? A Arca do Testemunho, ou a Arca da Aliança. Pergunta de número 3. Quem entrava em cada dependência do santuário? Letra A. Quem entrava no pátio? A resposta nós encontramos em Levítico, capítulo 4, versículos 27 e 28. Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Qualquer pessoa que pecasse poderia pegar sua própria oferta, o seu animalzinho, e levar até o pátio aonde havia ali o altar do sacrifício para oferecê-lo ao Senhor. Então aqui nós vimos claramente que o pecador arrependido poderia facilmente entrar no pátio do santuário para oferecer o seu sacrifício. Voltando à questão, então quem poderia entrar no pátio do santuário? O pecador arrependido. Esse pecador apresentava sua oferta diante do sacerdote. Letra B. Quem poderia entrar no lugar santo? Nós encontramos a resposta em Hebreus capítulo 9, versículo 6. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Veja como a Bíblia é clara. A Bíblia está nos dizendo que os sacerdotes poderiam entrar continuamente no primeiro tabernáculo, ou seja, no lugar santo. Eles poderiam entrar tranquilamente para ministrar no lugar santo. Vamos voltar à letra B. Quem poderia entrar ali no lugar santo? Os sacerdotes. Aqui o pecador não poderia mais entrar. Letra C. E no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, quem poderia entrar nesse compartimento? Nós encontramos a resposta em Hebreus capítulo 9, versículo 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. O texto sagrado está nos dizendo que no segundo compartimento, no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote poderia entrar. Até aqui nós entendemos claramente de que no pátio poderia entrar qualquer pecador arrependido para oferecer o seu sacrifício. No lugar santo, todos os sacerdotes poderiam ali entrar e ministrar o seu trabalho. Agora, no lugar santíssimo, apenas o sumo sacerdote poderia entrar. E isso apenas uma vez por ano. Você entendeu agora? Então vamos voltar à letra C. Quem poderia entrar no lugar santíssimo? Apenas o sumo sacerdote. Pergunta de número 4. Quais serviços eram realizados no santuário terrestre? Letra A. Diariamente. Qual era o trabalho diário que se fazia no santuário? Nós encontramos a resposta em Números capítulo 28, versículo 4. Um cordeiro era oferecido pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Esse serviço aqui era feito todos os dias. 2 cordeiros eram mortos, um pela manhã e o outro à tarde. Voltando à letra A, vamos responder. Então, diariamente, qual era o serviço que se fazia? 2 cordeiros eram oferecidos, um pela manhã e o outro à tarde. Letra B. Qual era o serviço que se fazia pelo pecador? Nós encontramos a resposta em Levítico capítulo 4, versículos 27 a 29. Vamos ao texto. Levítico 4, 27 e 28. Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Versículo 29. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal no lugar do holocausto. Aqui nós entendemos facilmente de que o pecador arrependido trazia a sua oferta e a sua oferta tinha que ser um animal completamente perfeito, porque esse animal representava a morte de Cristo que ainda estaria no futuro. E esse pecador arrependido que trazia a sua oferta
colocava a mão sobre a cabeça do animal, apresentava diante do Senhor e era como se os seus pecados simbolicamente passassem para o animal. Este animal agora era sacrificado pelas mãos do próprio pecador e agora os seus pecados estavam perdoados simbolicamente, porque na verdade todos os pecados foram perdoados mediante a morte de Jesus lá na cruz do Calvário. E a partir daí, todo o restante do trabalho era realizado pelo sacerdote. Era o sacerdote agora que ministrava o trabalho e oferecia agora esse sangue pelo pecador. Vamos voltar então à letra B. Qual era o serviço que era feito pelo pecador? O pecador trazia sua oferta, colocava a mão sobre a cabeça do animal e o sacrificava. Letra C. Anualmente, qual era o serviço que era feito apenas uma vez por ano? Nós encontramos a resposta em Levítico, capítulo 16. E nós vamos ler aqui alguns versículos do capítulo 16. Nós vamos ler os versículos 5 a 8, versículo 15, versículos 20 a 22 e também o versículo 29. Vamos aos versos. Levítico 16, 5 e 6. Da congregação dos filhos de Israel, pegará 2 bodes para a oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Versículos 7 e 8. Também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra para o bode emissário. Versículo 15. Depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu, e fará com esse sangue como fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Versículo 20. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo. Versículo 21. Porá as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Versículo 22. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Versículo 29. Isso lhe será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 dias do mês. Vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. O que estava acontecendo aqui era o seguinte: Arão, ele precisava consagrar a si próprio e também ao povo, e oferecia alguns sacrifícios para isso, e levava o sangue até o propiciatório, ou seja, até dentro do Santo dos Santos, sobre a Arca da Aliança. Depois que ele fazia isso, ele trazia 2 bodes. Isso aqui é muito importante, preste atenção. Quando chegavam os 2 bodes, ele lançava sortes para saber qual seria oferecido ao Senhor em sacrifício e qual seria mantido vivo. O primeiro bode que caísse para o Senhor, esse bode deveria ser morto e o seu sangue aspergido lá dentro do Santo dos Santos. Mas o que aconteceria então com o bode vivo? O sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do bode vivo e agora confessava todos os pecados que estavam ali simbolicamente colocados dentro do santuário. O pecado é uma coisa que Deus detesta tanto que Deus estava mostrando para o povo de Israel que o pecado não poderia ficar entre o povo. Os pecados teriam que ser arrancados de lá, simbolicamente através daquele bode vivo. Então, quando esse bode vivo era levado até o deserto, deixado lá com todos os pecados de Israel, o povo agora tinha certeza absoluta que Deus havia perdoado os seus pecados. Imagine a felicidade do povo agora tendo certeza que Deus havia perdoado o seu pecado e que todo aquele ritual foi aceito por Deus. E esse ritual era feito apenas no 10º dia do 7º mês. E essa purificação do santuário era necessária para que o povo soubesse o quanto Deus detesta o pecado. E isso era praticado no 7º mês do calendário hebraico. Vai corresponder para nós mais ou menos pelo mês de outubro. Vamos voltar à letra C? Então, qual era o serviço que se fazia uma vez por ano? Traziam 2 bodes. Um era sacrificado e o outro era levado vivo para o deserto. Pergunta de número 5.
Quando o santuário terrestre perdeu a sua validade? Nós encontramos a resposta em Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. O santuário terrestre perdeu a sua validade exatamente no momento em que Cristo dava a sua vida pelo resgate de todo mundo. Ao Jesus morrer naquela cruz e o véu se rasgar de alto a baixo, ficou provado de que todo aquele ritual não teria mais nenhuma validade. Vamos voltar à quinta questão. Quando o santuário terrestre perdeu a sua validade? Na morte de Cristo na cruz do Calvário. Pergunta de número 6. Que santuário continua válido até hoje? Nós encontramos a resposta em Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Veja como a Bíblia é clara. Nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ele está ministrando lá no santuário celestial por mim e por você. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso sumo sacerdote, trabalhando para que eu e você possamos conseguir a salvação. E ficamos muito felizes ao saber que Moisés fez uma cópia desse santuário para que Deus pudesse habitar no meio do povo. E esse santuário terrestre perdeu a validade na morte de Jesus, mas o santuário celestial continua em vigor até hoje. Que maravilha! E Jesus está ministrando nesse santuário celestial por mim e por você. Isso é um motivo de muita alegria. Vamos voltar à questão? Que santuário continua válido até hoje? O santuário celestial. Vamos à nossa última pergunta. O que João faz questão de dizer que viu no santuário celestial? Como João viu em visão o santuário celestial, eu acredito que ele viu a Arca da Aliança, o altar do incenso, o candelabro e a mesa dos pães da proposição. Mas qual desses móveis do santuário celestial ele faz questão de dizer que viu? Vamos ao texto bíblico, Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Veja, João faz questão de mencionar a Arca da Aliança lá no Santuário Celestial, porque dentro da Arca da Aliança está os 10 mandamentos. Agora saiba de uma coisa, esta arca contendo os 10 mandamentos que João viu lá no céu, não é a mesma arca que foi feita pelo povo de Israel. Aquela arca foi completamente escondida quando Jerusalém foi destruída no tempo do cativeiro. Aqui nós estamos falando da verdadeira arca que Deus mostrou para Moisés e disse: Moisés, faça uma cópia. Então saiba, meu amigo, os mandamentos de Deus estão guardados dentro da Arca da Aliança, a verdadeira Arca da Aliança que não foi feita por mãos humanas. E quando Cristo vier das nuvens dos céus, ele trará os 10 mandamentos com ele. E eu fico imaginando como as pessoas que têm transgredido os mandamentos de Deus poderão contemplar a face de Jesus quebrando os seus mandamentos de forma abertamente. Então sabemos claramente, os 10 mandamentos continuam em vigor. Pense nisso. Vamos voltar à questão. O que João faz questão de dizer que viu no santuário celestial? A Arca da Aliança. Minha decisão. Aceito a Cristo como meu advogado e sumo sacerdote no santuário celestial. Agradeço-lhe pelo seu perdão e salvação. Quero me preparar para a sua breve volta. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Querido Deus, muito obrigado pelo conhecimento da Tua Palavra que o Senhor tem nos dado. Por favor, Senhor Deus, esteja conosco, nos ajude com o Teu Espírito para termos vontade cada vez mais de estudar a Tua Palavra e conhecer as Tuas verdades para que possamos estar preparados na breve volta de Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. O nosso próximo estudo será o dom profético. Não perca! Eu espero você. Até lá. Tchau!